Eu dou início à apresentação do trabalho de História sobre a democracia da Grécia. Os alunos envolvidos são Wagner Lucas, Pedro Vitor e Marcos Vinícius. A democracia ateniense foi uma forma de governo que surgiu na Grécia em meados do século V a.C. A experiência democrática ateniense dava-se de forma direta, contudo envolvia pequena parcela da população. Podiam participar somente os cidadãos livres e com direitos políticos, pois eles poderiam ser perdidos. Nascidos em Atenas, maiores de 30 anos e filhos de pai ateniense, e a partir de 451 a.C., aqueles que fossem filhos de pai e mãe atenienses. Além disso, ainda precisavam ser reconhecidos pela frátria de seu pai e inscritos nos registros cívicos, bem como estarem quites com as obrigações militares. Escravos, mulheres e estrangeiros não poderiam participar nas instituições democráticas. Em geral, acredita-se que apenas 30% da população adulta de Atenas era elegível para participar do processo eleitoral. A liberdade e a igualdade constituíram a essência dessa democracia expressa através de 3 princípios básicos: isocracia, isonomia e isegoria. A isegoria, isonomia e isocracia eram traços fundamentais do regime democrático ateniense. Todos tinham direito à palavra, à igualdade perante a lei e à igual participação no exercício do poder. Essa igualdade dava-se, pois todos os membros do corpo político ateniense eram livres e por isso considerados iguais. Como disse Aristóteles no século IV a.C., a liberdade é o princípio da prática democrática, ou seja, a liberdade é o preceito que determina a igualdade. Ser semelhante, isso tinha um duplo significado. Era um sentimento de semelhança onde todos os que compunham a polis, por mais diferente que pudessem ser sua origem, classe ou função, sentiam-se semelhantes uns aos outros, e o sentimento de responsabilidade social, já que cada cidadão era responsável por seu voto e suas atitudes. Em suma, para ser considerado um bom cidadão, o homem precisava ser virtuoso, responsável, devia explicações à comunidade, falava livremente e respeitava as leis vigentes. O sistema de funcionamento do governo democrático ateniense pode ser dividido em 6 partes principais: eclésia, bulé, arcontes, estrategos e 2 tribunais, o areópago e a elieia. O processo de escolha da maioria dessas magistraturas ocorria através do sorteio, pois, assim, todos os cidadãos teriam chances iguais de participar destas instituições. O sorteio acontecia para os boleutas, areopagitas, eliastas e arcontes. No caso dos estrategos, havia a eleição, pois eram magistraturas militares e dependiam de certo conhecimento técnico. Para verificar a aptidão dos candidatos a uma magistratura, antes da obtenção do cargo, era feito o exame de doquimácia diante de Boulé e da Elieia. A democracia não foi produto de um só homem, e algumas vezes foi interrompida, especialmente nas revoluções oligárquicas, porém restaurada logo em seguida graças à ação popular. Seus principais arquitetos foram, sem dúvida, Solon, Clístenes, Efialtes e Péricles. Instaurada na Grécia clássica, a democracia ateniense ganhou forma durante o governo de Clístenes, que entre 508 e 507 empregou uma série de reformas político-administrativas, estabelecendo os pilares de uma forma de governo que seria resgatado no século XVII, XVIII e XIX como substrato para as democracias modernas. Ao falarmos do legado dos gregos para o mundo contemporâneo, percebemos que muitos textos ressaltam como as experiências políticas exterminadas em Atenas serviram de base para a construção do regime democrático. A luta pelo fim dos privilégios aristocráticos e a consolidação de uma sociedade com direitos mais amplos teriam sido os pilares dessa nova forma de governo. Contudo, não podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo contemporâneo. Atualmente, quando definimos basicamente a democracia entendendo que este seria o governo do povo, ao falarmos que o governo pertence ao povo, compreendemos que a maioria da população tem o direito de participar do cenário político de seu tempo.
De fato, nas democracias contemporâneas, os governos tentam ampliar o direito ao voto, ao minimizar todas as restrições que possam impedir a participação política dos cidadãos. Tomando o Brasil como exemplo, percebemos que a nossa democracia permite que uma parte dos menores de 18 anos vote e que as pessoas com mais de 70 anos continuem a exercer seu direito de decidir. Além disso, nossa Constituição não prevê nenhum empecilho de ordem religiosa, econômica, política ou étnica para aqueles que desejam escolher seus representantes políticos. Até os analfabetos, que décadas atrás eram equivocadamente vistos como inaptos, hoje podem se dirigir às urnas. Para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente da que hoje experimentamos e acreditamos ser universal. A condição de cidadania era estabelecida por pressupostos que excluíam boa parte da população. Os escravos, as mulheres, os estrangeiros e menores de 18 anos não poderiam participar das questões políticas de seu tempo. Tal opção não envolvia algum tipo de interesse político, mas assinalava um comportamento da própria cultura ateniense. Na concepção dessa antiga sociedade, aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes de Atena não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis. Além disso, observando o modo como os atenienses viam a mulher, sabemos que tal exclusão feminina se assentava na inferioridade natural reservada ao sexo feminino. Por fim, os escravos também eram politicamente marginalizados a não terem o preparo intelectual necessário para o exercício da política. A distância entre a democracia grega e a atual somente corrobora com algo que se mostra bastante recorrente na história. Com o passar do tempo, os homens elaboram novas possibilidades e, muitas vezes lançando seu olhar para o passado, fazem com que a vida de seus próximos seja transformada pelo intempestivo movimento de ideias, que torna nossa espécie marcada pelo signo da diversidade. Dessa forma, não podemos dizer que a democracia ateniense era cingida por uma estranha contradição. Ao contrário, percebemos que as instituições políticas dessa cultura refletiam claramente valores diversos que eram anteriores ao nascimento da democracia grega. Também devemos levar em conta que o nosso ideal democrático é influenciado pelas discussões políticas dos intelectuais que defenderam os ideais do movimento iluminista no século XVIII.